carta de Tiago. Última vez, mês passado, ao qual ministrei também na doutrina, a gente combinou de estar trabalhando na carta de Tiago, né? A fim de... Obrigado, minha irmã. A fim de aprendermos tudo aquilo que esta carta maravilhosa tem a contribuir com a nossa vida em comunidade, a nossa vida como igreja, como os agentes de milagres, como agentes do amor e da graça de Deus. Então, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Tiago, nessa carta, né? De Tiago. Vamos ler o verso 2 ao verso 4. Né? Vamos estar trabalhando esta carta versículo a versículo. Né? Trabalhamos a introdução na doutrina passada. Trabalhamos a introdução da carta de Tiago. Trabalhamos o verso 1 como introdução, de maneira introdutória. Agora, vamos dar continuidade a esta carta, lendo os versículos do 2 ao 4. Capítulo 1. Amém? Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, queremos te louvar, queremos te bendizer e te agradecer, ó Deus, pois tu permaneces o mesmo entre nós. Tu fala a tua igreja, tu trabalha no meio da tua igreja, agindo, Senhor, nas vidas de cada um, membro, ó Deus, deste corpo, a qual tu formaste, Deus, a fim de que proclame as tuas verdades, a fim de que produzam fruto, ó Deus, a fim de que te glorifiquem todos aqueles que contemplarem esses frutos e todas as obras que tua igreja faz. Senhor, permanece falando aos nossos corações e cremos, Deus, que teu Espírito Santo irá agir em nosso favor esta noite. Então, revela-se a nós através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amada igreja. Glória a Deus. Trabalhamos bem a questão da carta de Tiago, de uma forma introdutória, na última doutrina a qual estive ministrando, né? Combinamos de estar ministrando essa sequência e trabalhar toda essa carta, a fim de que possamos absorver tudo aquilo que ela tem a nos oferecer. Trabalhamos a questão do autor, né? Identificamos que o autor é Tiago, o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor Jesus, né? O mesmo que era uma das colunas da igreja, um dos líderes da igreja de Jerusalém. Trabalhamos também que no período dessa carta, a qual ela foi escrita, era um período de perseguição da igreja, onde a igreja estava sofrendo, amados, né? Uma perseguição por parte do Império Romano, né? Sabemos o quanto foi terrível o sofrimento de nossos irmãos, né, nos tempos apostólicos, da igreja apostólica. Sabemos aqui, trabalhamos alguns pontos e trazemos como exemplo alguns irmãos que eram levados a arenas, comidos por leões, né? Também trabalhamos alguns dos nossos irmãos da igreja apostólica também era usado como tocha para acender, né, as ruas durante a noite. E daí trabalhamos essa questão toda de uma forma introdutória, entendendo o contexto do que a carta de Tiago se referia, né? Mas também vale a pena aqui lembrar o que trabalhamos também com relação a um dos propósitos da carta de Tiago. A carta de Tiago, ela é uma carta altamente prática, que vai nos trazer, né, a questão
da vivência da igreja em meio a várias situações, né? Em meio a perseguições, em meio às lutas e adversidades que a igreja passa, a nossa relação com Deus na questão da sabedoria divina, como obter essa sabedoria, também de relações pessoais, como tratar os pobres, os mais necessitados, e também como tratar também aqueles que têm condições financeiras. Então, a carta de Tiago é uma carta muito prática, é uma carta que trata da vivência, né? Temos que ter em mente que o Senhor nos salvou a fim de que possamos ser a imagem dele. Essa imagem, essa semelhança, é fazer lembrar o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é aquele que, vamos dizer assim, que traz a revelação das Escrituras de uma forma viva, ou de uma forma que possamos enxergar todos os ensinamentos. Na teologia, quando a gente vai tratar sobre a questão de Cristo e as Escrituras, nós colocamos Jesus Cristo como a chave hermenêutica, que é aquela chave que revela o verdadeiro sentido de todas as palavras que encontramos nas Escrituras. Então, sabemos que toda lei se resume em uma coisa só, que é olhar para Cristo, ver tudo o que Ele fez, isso de uma maneira bem singela e bem simples, mas de uma forma muito profunda. Se eu quero cumprir toda a lei, se eu quero seguir a Deus em seus pormenores, olhemos para Cristo, vivamos como Cristo viveu, é fazer aquilo que Cristo faria se estivesse em nosso lugar. Então, fazendo isso, vamos cumprir toda a lei, porque o fim da lei é Cristo, porque Cristo ele é a lei encarnada. Então, as suas práticas, a sua fala, a sua vivência, a sua maneira de cultuar até o seu Pai Celestial, nosso Deus, é essa forma. É nele que vamos encontrar todo o resumo da lei de uma forma prática. E isso também, Tiago aqui, ele vai trabalhar muito bem, explicando maneiras ou as formas que devemos nos comportar diante de situações. Então, hoje, esses 3 versículos a qual nós lemos, ele vai tratar sobre algo, sobre provações, como nos comportarmos diante das adversidades, diante dos sofrimentos, das perseguições, como igreja sofremos. Temos que entender, ter em mente que a igreja, ela tem o seu papel na vida pessoal e individual também, né? A igreja, esse é um organismo vivo. Ele não é um organismo simplesmente inerte, parado, mas ele é essa estrutura mesmo de pensamento, de organismo que está em movimento. É uma igreja que é atuante. Não só atuante no sentido de evangelizar, ou no sentido de estar em cultos, mas atuantes nos seus pormenores. É atuante na minha casa, com meus filhos, com minha esposa, com meus pais. É atuante com os meus amigos, é atuante com as pessoas, os desconhecidos, ou é atuante na vida daqueles que necessitam de algum apoio, que seja financeiro, emocional. Então, a igreja, ele é esse organismo em movimento. Ele não está parado, ele não está inerte, ele está em ação, né? Ele está em busca de atividades. E a carta de Tiago, ela vai tratar agora sobre essa questão de como nos comportarmos diante das perseguições e das provações. Olha, a fé, ela não é só uma questão emocional, no momento em qual Cristo é oferecido a nós e nós levantamos a mão, choramos e vemos aqui à frente, nos ajoelhamos, professamos que cremos de fato no Senhor. Mas a fé, essa vida cristã, ela é racional, ela é transformada pela palavra de Deus. Nosso caráter é transformado, né? Existe o momento da salvação, que é a justificação, a qual o Senhor nos justifica, porque cremos, e isso nos leva a essa justificação. Mas há outro processo na vida do cristão que se chama, me ajuda aqui, pastor, que deu branco agora. É a justificação, a regeneração. A regeneração é o outro processo, né, a qual o crente ele passa.
Então, no processo de regeneração, é justamente esse processo a qual a gente vai mudar o nosso velho homem, o nosso caráter do velho homem, e transformar a figura do Filho do homem, o Filho de Deus, a imagem do varão perfeito. É as nossas atitudes sendo transformadas de acordo com aquilo que Cristo nos deixou. Ora, se amamos, a palavra vai falar, a palavra de Deus vai falar, né? Todo aquele que me ama, Jesus, né? Falando, todo aquele que me ama faz o quê? Guarda o quê? As minhas palavras. Ele guarda as minhas palavras. E esse guardar não é simplesmente pegar e botar no guarda-roupa, esquecer lá e só usar de vez em quando. Não, guardar é colocar dentro do seu coração a ponto de essas palavras gerarem vida. Porque a palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus, ela é uma geradora de vida. Ela gera milagres constantes em nossas vidas, mudando o nosso caráter. Amém? Então, essa questão, esse entendimento de que a fé é racional, precisamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Entramos aqui no assunto da carta de Tiago. Então, está aqui o verso 2, a qual diz: meus irmãos, né, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Né? Considerem por motivo de grande alegria, as traduções vão trazer. Então, considerem, né, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Às vezes isso parece contraditório. Imagine uma pessoa que não tem a intimidade com a palavra de Deus ouvindo isso. Então, às vezes, é um pouco o que você vai dizer: como é que eu vou ter alegria, né? Alegria nessas adversidades, nessas provações. Isso não faz sentido, né? Mas para o cristão, há um sentido em alegrar-se, ou considerar motivo de grande alegria passar por provações. Então, entendamos aquilo que Tiago tem a nos ensinar a respeito desse assunto. Então, né, quando Tiago fala, irmãos, né, irmãos, meus irmãos, tende, né, ou considerem motivo de alegria. Então, quando Paulo fala irmãos, Tiago dirigiu-se justamente aos destinatários e nos termos de toda a igreja, ou todos os irmãos que ali pertenciam à família de Deus, essa igreja visível. Trabalhamos no contexto introdutório de Tiago, que essa carta, ela era uma carta como se fosse universal, ela ia em todas as regiões onde o evangelho tinha chegado. Entendemos que pela diáspora, que é essa saída, essa tirada do povo judeu da Palestina, da região da Palestina, e distribuído entre a Ásia, a Europa, Egito, e daí por todas as regiões que são contornadas pelo mar Mediterrâneo, que é o mundo antigo, estava ali, judeu, né? Judeus, pela questão dos impérios que atacaram tanto Israel, que é o reino do norte, como Judá, o reino do sul, e levaram os seus conterrâneos os seus prisioneiros, né, como prisioneiro, o povo de Israel, o povo judeu. E ali, essa tirada, né, pelos impérios Babilônia, Sírio, pelo próprio império também romano, né, como houve essas tiradas do povo judeu da Palestina, e ali foram estabelecidos também povos judeus durante toda a região do mundo antigo. Então, era um meio, vamos dizer assim, de a palavra de Deus chegar, né, quando a plenitude dos tempos, quando a gente vai estudar a questão da plenitude dos tempos, que o Senhor veio na plenitude dos tempos, é um império, é um império que tem um domínio sobre todo o território do mar Mediterrâneo, que era o Império Romano. Por ser um Império Romano, existia uma influência grega, uma língua só. Então, Império Romano sendo estabelecido, estradas, olha, via para levar o Evangelho,
né? Uma língua só, olha, tá vendo? Que era o helenismo, a influência do helenismo no mundo antigo. Então, todos falavam uma língua, que era o grego, tinham estradas e também segurança nessas estradas, concedida pelo Império Romano, da forma que eles trabalhavam a questão da sua política. Então, Jesus vem na plenitude dos tempos, que é justamente esses contextos que trazem essa facilidade da propagação do Evangelho. E nesses lugares de todo o mundo antigo estava também judeus espalhados. Então, quando Tiago aqui fala, meus irmãos, ele está se referindo a todos os judeus. Entende-se que nesse período, os judeus, existiam mais judeus, número de judeus fora da Palestina do que na própria Palestina. Então, existiam judeus mais fora do território ali, né, da Palestina, do que na própria Palestina. Então, quando Tiago escreve essa carta, ele se direciona a todos os irmãos de todo o mundo antigo, a igreja visível. Amém? Então, ele diz, irmãos, né, meus irmãos, né, tende. Então, quando ele fala tende, né, reconsiderem, outra linguagem, considerem motivo, o que se segue requer cuidadosa reflexão para todos nós, o que vai se seguir aqui, né, de uma perspectiva bíblica. Esse considerem motivo, ou tende, considerem o motivo que vai se seguir de grande gozo, esse considerar o motivo trata-se de um chamado a considerar o sofrimento do ponto de vista da confiança na soberania de Deus. Então, quando Tiago está alertando os seus irmãos a ter, né, a ter ou considerar o motivo de vocês sofrerem, é vocês considerar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando ele vai falar sobre a questão das tuas perseguições, das tuas aflições, né, das tentações que você tem passado, considerem, tenham ou considerem que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se eu estou em uma provação, se eu estou passando em algo que me traz aflição, eu tenho que colocar a minha confiança nessa soberania de Deus. Às vezes ficamos ansiosos, porque almejamos algo, ou estamos passando por algo. Mas veja, viver uma vida ansiosa é duvidar do caráter de Deus. O caráter de Deus é um caráter a qual Ele é soberano. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que Ele está no controle de todas as coisas? Então, considerem isso. Meus irmãos, Tiago está dizendo, considerem essa confiança na soberania de Deus. Deus está no controle de todas as aflições e tentações que você, por uma outra hora, você tem passado. Então, Tiago está falando isso aos irmãos que estão sendo perseguidos também. Tiago está falando isso aos irmãos que estão sendo perseguidos por professar a sua fé, por passarem privações porque não conseguem expressar de fato a sua fé e por não professar a sua fé, vive uma maneira mais retida, e por viver essa maneira mais retida, não tem acesso a certas condições ou algo que traga um benefício a você. Mas considerem que Deus está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, tende grande gozo, né? Ou considerem motivo de toda alegria, de grande gozo, né? Então, os cristãos não devem sentir uma alegria mórbida. Veja agora a questão do que a palavra de Deus está nos ensinando. Não é uma alegria mórbida. Estou passando por sofrimento, perseguição, eu vou estar aqui dando gargalhada para todo lugar. Está entendendo? Em seus sofrimentos. Mas vocês devem se alegrar, certo? No meio das provações, por causa dos resultados positivos que o sofrimento traz. Esses sofrimentos, essas perseguições, eles trazem benefícios para nós. Isso a gente vai ver no decorrer daqui do estudo. Então, considerem, certo? Considerem, confiando
na soberania de Deus e tem a alegria, mas não uma alegria mórbida, mas tem alegria, sabe por quê? Porque esses sofrimentos e aflições vão trazer resultados positivos para vocês. Tudo com relação à nossa vida com Deus, a nossa vida em comunhão, em comunidade, ela tem um propósito. Nada é sem propósito. Somos o que somos pela construção do nosso passado, da nossa vivência com Deus, das nossas experiências que o Senhor nos permite passar. Então, amados, tenham alegria. Não uma alegria mórbida, mas uma alegria, porque sabem qual o resultado e qual os resultados positivos que vocês vão alcançar. Então, considerem, tendo nessa confiança na soberania de Deus, alegria, porque os resultados são positivos, ao cairdes em provações, ou passardes por provações. Vocês passam por provação, então tenham alegria. Confie no Senhor, na sua soberania, entendendo que o teu processo é para um objetivo e resultados positivos, todas as aflições que você tem passado. Então, se vocês caírem nessa questão da provação, então veja o que Tiago está falando, esse cair em provações. Então, entender que provações são essas, certo? Então, Tiago nunca sugeriu aos crentes, aos quais escrevia, que o cristianismo seria para eles um caminho fácil, certo? Então, isso aqui já desconstrói, Desconstrói, às vezes, uma narrativa que encontramos em muitos púlpitos da igreja brasileira e também de outros lugares, que o evangelho de facilidades, um evangelho que vai te tirar do sofrimento, que não vai te trazer sofrimento, porque o Senhor, Ele é rico e você é filho do rei, e você não vai passar por provações e nem perseguições. Então isso desconstrói todo esse falso evangelho, porque isso é um falso evangelho, certo? Então, Tiago aqui, quando fala sobre essa questão de provações, ele não está aqui, falando sobre essa questão da facilidade, mas que vocês vão ter provações. Ele adverte que se encontrarão, que os seus irmãos, ou que a igreja, se encontrarão envolvidos, rodeados, de provações. Então, a palavra aqui, traduzida por provação, ele é um termo grego. Aí eu vou trabalhar alguns termos gregos aqui hoje, mas não se apegue à questão do termo grego, nem nada disso não. Mas sim o seu significado, a sua intensidade, a sua profundidade na questão do seu significado no termo grego. Então, a palavra aqui traduzida, provações, é o termo grego, peirasmos, que é provação, cujo o significado temos que entender plenamente, se é que desejamos captar a verdadeira essência da vida cristã. Então, é necessário entendermos o termo grego em sua profundidade de provações, para assim, se queremos desejar e captar a verdadeira essência da vida cristã. Então, que se opõe ao encontrarmos nos púlpitos, como eu falei, nos púlpitos brasileiros. Então, provações, peirasmos. O que é que significa? Prova, certo? Juízo, tentação, dirigida para um fim. Então, veja, quando fala de provações, se alegrem, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria ao cairdes em provações. Essas provações, ela é prova, juízo, mas entenda agora o significado mais profundo. Tentação dirigida para um fim. Então, a prova é para um fim, o juízo é para um fim, a tentação é para um fim. O sentido aqui de provações é tudo com o sentido de alcançar um resultado. Não é uma provação sem sentido, é uma provação que vai gerar em você algo para você chegar a um resultado,
certo? Então, as provações que o Senhor permite nos passar como igreja é justamente para nos levar a um resultado, a alcançarmos algo que o Senhor tem para nós. E este fim é que aquele que é submetido à prova sai dela fortificado e purificado. Então, esse é o sentido de peirasmos. Está entendendo? Provações. Então, toda prova ou toda tentação, ela é dirigida para um fim. Certo? Então, esse verbo, o verbo correspondente a peirasmo é peirazein, certo? No termo grego. Não se atenha ao termo grego, mas ao seu significado. Às vezes traduzidos por tentar, certo? Tem o mesmo significado. A ideia não é nos seduzir para que pequemos. As tentações e as provações não é para o fim de que pequemos, certo? Mas sim nos fortalecer, nos purificar e nos provar. Por exemplo, né? É nos dito que Deus provou, olha, peirazeim, a Abraão, quando lhe apareceu exigindo que sacrificasse Isaque. Então Deus, quando provou Abraão, peirazeim, certo? Foi para um fim, certo? Quando Deus pediu a Abraão, foi para um fim determinado. Foi para trabalhar Abraão a confiar no Senhor. Então, é um resultado naquela provação que Abraão estava passando, certo? Quando submetemos um exemplo prático do dia a dia. Esses dias eu estou ensinando Diego a andar de bicicleta, certo? Apesar que é um exemplo mais melhorzinho, não é uma provação, mas vamos entender o pensamento dele, porque eu me apeguei ao pensamento que ele teve no momento que eu tirei a rodinha da bicicleta. Aí eu disse: olha, Diego, você vai andar sem rodinha agora. Ele disse: não, pai, eu estou com medo, bota a rodinha, logo no começo. Eu disse: não, você tem que encarar. Então, querendo ou não, ele ficou com medo, está entendendo? Então, o pensamento é medo, seria uma situação de risco para ele, que ele colocou em sua mente. Eu estou falando numa mente de uma criança de 5 anos. Então, ele estava com medo. Ele tinha que passar por essa aprovação, vamos dizer, pelo vale da sombra da morte, ao andar de bicicleta. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Mas é para um fim, é para um resultado. É assim que o Senhor, né? Às vezes o Senhor quer tirar a nossa rodinha, a rodinha da bicicleta, para nos ensinar. E temos medo daquilo que vai enfrentar, mas o Senhor diz: confia, porque isso é para um resultado. Mesmo que você caia, se machuque, mas é para um resultado, é para um fim, é para uma finalidade. Este é um grande e inspirador pensamento, né, que eu vou trazer aqui para os amados. O seguidor de Cristo tem que esperar que as provas o impulsionem em seu caminho cristão. Então, as provas é como um empurrão para que você amadureça, para que você aprenda a confiar em Deus, para que você olhe para trás, assim como Moisés pediu a Deus, né? Senhor, deixa eu te ver. E a palavra de Deus vai falar que o Senhor, né, disse: ó, Moisés, quem me vê morrerá. Mas eu vou entre as fendas eu vou passar e você me verá. E ali relata a narração bíblica que Deus passou entre as fendas e Moisés o viu pelas costas. Quando a gente vai para se aprofundar nesse termo, né, lá no hebraico, a gente vai ver que esse pelas costas é como Deus dissesse assim: Moisés, você quer me ver? Olha para trás, Moisés. Vê tudo o que eu fiz quando eu me manifestei lá na sarça ardente, quando eu me manifestei perante Faraó, perante as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, o maná, a água da rocha. Olha para trás, Moisés.
É assim na nossa vida. Queremos conhecer as nossas experiências com Deus e tudo aquilo que nos faz mais maduros, mais cristãos. Olhe para trás, veja todo o cuidado que Deus tem por você, pela igreja. Um exemplo, né? Eu estava ali meditando na hora que a Canela de Fogo aqui estava falando sobre a questão da construção do templo. E a gente aqui analisando. E assim, o milagre, né, que Deus fez entre nós. Antes algo tão distante, mas algo agora tão presente. E é nas mínimas coisas, irmãos, que o Senhor se manifesta entre nós. A minha experiência hoje com Deus é diferente quando eu aceitei a Ele com 16 anos de idade. Hoje eu tenho uma vivência, uma experiência, tenho algo a contar sobre Deus e eu. Sobre o quanto agora também eu consigo enxergar Deus no meio da igreja, entre os irmãos em cada face. Quando é que eu consigo compreender e enxergar Deus no caído lá na rua. Mas tudo isso é olhar Deus, né, como pelas costas, tu me verás pelas costas, olha para trás, vê tudo o que Deus fez, todo o cuidado que Deus tem por você. O que é que tem te faltado? Eu te pergunto, você está muito bem? Obrigado, graças a Deus. Barriga cheia, bem vestido. O que é que tem te faltado? Entendeu? Então, amados, olhar para trás é ver tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E tudo isso, por meio de provações, tentações, o Senhor tem nos amadurecido. Teremos com Ele toda a aula de experiência. As provas que te levarão à tristeza e do desalento que tentará nos arrebatar a nossa fé. Virão as provas dos perigos, né? Virão as provas. Vão vir as provas sobre toda a igreja, né? Os nossos irmãos da igreja apostólica primitiva sofreram grandes perseguições. Vieram provas sobre eles, muito além daquilo que eu até imagino que passaremos. Provas muito mais piores. Mas passaram. Relatos de cristão entre a arena cantando e louvando a Deus antes de morrer. Estevão sendo apedrejado, mas acredito eu, ele olhando e rindo, contemplando o Filho do Homem entre as nuvens. Então, amados, é para um fim. Provas, né? Muitas pessoas passam provas e tentações, né, de antipatia, que é essa questão do desprezo, da desumanidade, da repulsão de alguém, né? Eu já relatei aqui uma vez, ministrando, sobre essa experiência que eu tive sobre uma pessoa que me rejeitava. Mas essa prova me levou à persistência, a saber vencer o mal com o bem, porque eu me lembrei desta palavra, vença o mal com o bem. E você terá êxito, e eu confiei, fiz, e assim eu obtive o resultado, a ponto daquela pessoa que me rejeitava por uma amizade. Veja, irmão de banco, irmão de igreja, me rejeitando. E eu insistia. E ali acabou sendo um grande amigo. Uma pessoa que onde me vê hoje fala comigo, graças a Deus, falo com ele, foi vencido todas as dificuldades. Então, o Senhor tem algo a nos ensinar em todas as questões, em todas as situações que possamos passar por provações, coisas as quais tão frequentemente os cristãos se acham envolvidos, que seja financeiro, que seja essa questão da antipatia, de pessoas que te rejeitam, pessoas que te desprezam, que você precisa vencer, precisa aprender com o Senhor. Quantas vezes, veja como Deus nos amadurece, quantas vezes somos rejeitados e achamos o dono de todas as coisas a ponto de dizer, essa pessoa não fala comigo, então eu não tenho nada para falar com ele. Quantas vezes tratamos o Senhor,
com esse mesmo sentimento vamos dizer assim, de rejeição. Porque o Senhor não nos chama, não? Todos os dias? Nos chama. Somos cristãos. Vivemos o que cremos. Confiamos. Buscamos ter fé todos os dias. Para sim, amados, ouvir a voz de Deus. E eu ouço a voz de Deus. Me chamando a orar, me chamando a ler a palavra, me chamando a fazer algo por alguém. Sei, o teu particular, o nosso particular com Deus. Mas o Senhor fala aos nossos corações. E quantas vezes nós o rejeitamos? Rejeitamos a sua voz. Não damos o mínimo. Nós não somos fiéis no pouco para desfrutarmos o grande que o Senhor tem a nos dar. Quantas vezes, amado, porque quando o Senhor fala assim, seja fiel no pouco, que no muito te... Veja, ser fiel no pouco é nessas questões mínimas, quando Deus te chama. É nesse falar tão peculiar que entendemos e compreendemos e temos a certeza que é o Senhor nos falando, nos chamando ou a fazer algo, ou a ler, ou a orar, ou falar com Ele, não sei. Seja fiel nesse pouco. Creia. Tenha um pouco de fé. O Senhor vai te colocar no muito. Às vezes buscamos ter grandes experiências com Deus. Chorar, sentir a sua presença, ter momentos ou ter testemunhos para contar, porque é bonito chegar aqui e alguém falar grandes testemunhos aqui e dizer, Senhor, eu quero viver isso aí. Mas se no pouco que Ele te chama, somos infiéis. O Senhor nos chama todos os dias. Mas o verdadeiro propósito para o qual essas circunstâncias, amados, nos são enviadas, não é para nos fazer cair, como já foi falado aqui, é para nos elevar. Certo? Não são enviadas para que nos derrotem, certo? Todas as provações que te levaram a certas situações que você pode dizer assim, foi aquela provação, foi aquilo que me levou a essa frieza, ou me levou a essa situação que hoje estou, a essa situação de revolta, eu não sei, a qual eu me encontro. Mas veja, as provações que vêm não é para te fazer cair, mas sim para te elevar. Não é para te derrotarem, mas para que nós as derrotemos. Não são enviadas para que nos debilitem, mas para que nos fortaleçam. Portanto, não podemos nos lamentar por causa de tais provas, mas sim, pelo contrário, nos exultar, nos alegrar nessas circunstâncias e provações. O cristão é como um bom atleta. Quanto mais pesada a tarefa que o treinador lhe atribui, quanto mais intensifica seu treinamento, por isso mais se alegra o atleta, porque sabe que tudo vai capacitando para o vigoroso esforço que levará à sua vitória. Então, todo atleta, por mais que ele seja duro os seus treinamentos, dolorido o seu treinamento, ele se alegra, se esforça em fazer, porque ele sabe para que fim ele está fazendo tudo aquilo, a que fim levará todo esse seu esforço. Então, amados, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Mas o resultado da provação, vamos ao verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência, certo? Pois vocês sabem, amados, que a prova da sua fé produz. A prova da sua fé produz, certo? Tiago descreve este processo, certo? De provação com a palavra no grego, como falei que ia falar um pouco dos termos gregos, dokimion,
Dokimion, este é um vocábulo interessante. É a palavra que se usa para referir-se à cunhagem autêntica de moedas genuínas. Então, quando Paulo está falando, né, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz, ele está falando o termo dokimion, que é a cunhagem autêntica de moeda genuína. Então, veja, o processo, né, que a prova da fé produz, é como se fosse te forjando a você ser autêntico. É como se fosse a cunhagem de uma moeda autêntica. Então está te moldando para que você seja autêntico. Seja um cristão autêntico, um crente autêntico. Certo? Em vez, amado, de ter uma aparência como uma nota falsa. A nota falsa não se parece com a verdadeira. Mas quando submetida a uma análise criteriosa, vai o que acontecer? Vamos identificar, né, a sua fraude, a sua mentira, que de fato ela não é o que se diz ser. Então, todo cristão, né, o processo que produz a prova da fé que vai produzir em você é como se fosse uma cunhagem para te fazer verdadeiro, para te fazer um crente autêntico, que em meio às diversidades e perseguições você está inabalável, porque você crê que o Senhor é soberano, que as provações vai te levar a um resultado final, que é um resultado que te eleva, que não te diminui ou que te faz cair, que vai te levar a um processo de legitimidade do que você de fato é, o que você de fato está buscando ser no Senhor. Essa obra de regeneração perfeita, essa obra que produz todos os dias em nós caráter de crente. Ser a imagem, aquele que se assemelha, a semelhança é aquele que se parece com algo ou alguém. É olhar para o pastor e dizer, o pastor se parece com Cristo. Olhar para o pastor e se parece com Cristo. Olhar para o Mateus e dizer, se parece com Cristo. Então não é uma questão de ser parecido como uma nota falsa, mas sim de uma cunhagem. Esse processo é uma cunhagem de uma moeda autêntica e genuína. O propósito da aprovação é nos livrar de todo o quê? Impureza, queimar a escória do caráter humano, nos deixar limpos e purificados. As provações geram isso em nós. Então, o verso 3 vai dizer, produz, e o verso 3 vai dizer que, sabendo que a prova da vossa fé, né, produz, então esse processo de formar você, se você ser autêntico, certo? Ele produz o quê? Paciência, né? Em outras linguagens vai dizer perseverança. Essa perseverança, ela se aprofunda mais ainda, mas a gente vai usar o termo grego aqui também. O termo grego ele sempre vai trazer essa profundidade, a gente vai entender bem. Se enfrentarmos essas provações de forma correta, ela produzirá o quê? Paciência, não é isso? Outras linguagens, perseverança. A palavra grega aqui é hipomoné, certo? Só estou falando para a questão de conhecimento, mas não se apegue a esse termo grego, a essa linguagem. A versão revista e corrigida de Almeida, ele vai usar perseverança. Traduz esse vocábulo como, não como perseverança, mas como paciência, que é essa que a gente está vendo aqui, que tem aqui, que é a revista e corrigida. Paciência, mas, veja só, paciência é uma palavra muito passiva. Né? Então, ser paciente, eu estou aqui. Entendeu? Esse hipomoné, que como eu falei do termo grego, ele que é perseverança, não é a simples capacidade de suportar adversidades, certo? Não é ter a paciência. As aflições vêm, a gente está ali se mantendo bem tranquilo, bem parado,
Não é nesse sentido, mas sim a capacidade de transformá-las em grandeza e glória. Então, essa perseverança, ela vai produzir grandeza e glória em meio às adversidades. Não é uma paciência de simplesmente estar parado, está entendendo? Em meio às provações, mas aquela provação, você gerar em si, diante das provações, um sentimento ou uma capacidade de transformar todas essas provações em grandezas e glória. Veja aí Romanos 5, do 1 ao 5, é uma palavra bem conhecida, né? Tem aí, como colocar aqui, só para a gente ganhar tempo. Romanos 5, 1 ao 5. Né? Sendo justificados mediante a fé. Capítulo 5, verso 1. Então é produzir toda essa perseverança, em meio a essa aflição, a perseverança ela vai produzir da aflição, transformar em grandeza e glória. Então, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, verso 2, vai seguindo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí veja o verso 3 agora. E não somente isto, mas o quê? Nas tribulações, está vendo? Sabendo, veja a transformação dessa tribulação em grandeza e glória. Sabendo que a tribulação produz o quê? Vai lá. E a paciência, a experiência, que é essa vivência. E a experiência, o quê? A esperança da glória de Deus. Segue, verso 5. E a esperança não... Isso é profundo demais, ela não traz confusão, amados. É uma fé que não confunde, é uma fé de certezas. Está entendendo? É de propósito, de certezas, de firmeza de fé. É fé inabalável, ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi concedido. Então, amados, entenda que toda provação, ela vai trazer certezas, experiências, vivências com Deus. Quantas vezes eu já me submetido a várias tentações e provações, mas o Senhor se revelou em meio às provações. E isso me traz conforto, experiência, esperança, que não traz confusão, mas sim certezas. O que assombrava os pagões no tempo daqui de Tiago, no tempo das perseguições dos mártires, eram que os cristãos morriam cantando. Essa perseverança, amados, esse hipomoné, como eu falei aqui, é a qualidade de tornar um homem capaz não só de sofrer adversidades. Ele não torna um homem capaz de não apenas sofrer adversidades, mas também de dar-lhes boas-vindas e derrotá-las. O efeito da provação corretamente suportada, veja, o efeito é receber fortaleza para suportar ainda mais e assim vencer batalhas ainda mais difíceis. Tudo é um processo, é para um fim. Verso 4. Né? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar coisa alguma. Então, ela torna perfeito, né? Perseverança tem ação completa. Essa ação completa é de ação de te fazer perfeito, ou uma ação perfeita, a fim de que vocês sejam também perfeitos. Certo? Ela torna perfeito. A palavra grega aqui é teleios, que significa geralmente perfeição para um fim determinado e para o propósito dado, como aquilo que a gente falou.
temos que ter em mente e firmado em nossos corações o motivo a qual Jesus Cristo nos predestinou. Coloca aí Romanos 8. Coloca aí, Neto. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas o quê? Juntamente para o... Está vendo? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados o seu decreto. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Mas predestinou para que fim? Para serem conformes o quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está vendo? Glória a Deus. O fim determinado nesse verso de Romanos é sermos a imagem de Cristo. É sermos a imagem de Cristo. Ele nos predestinou para isso. Para sermos a imagem de Cristo. Tem outros termos aqui que eu vou pular por causa da hora já, para encerrar. Então, verso 2. Verso 2 não, desculpa. Verso 4, né, continuando. E ela torna completo. A palavra completa aqui, né, para só a gente entender, jolokleros, que em grego significa inteiro, perfeito, em cada uma de suas partes. Essa é a fim de se tornar perfeito, de fazer a ação que vai gerar sermos completos, nos tornarmos completos por meio das provações, por meio que gera em nós toda a perseverança, que nos torna completos, perfeitos. Então, a palavra jolokleros, né, que significa inteiro, perfeito, em cada uma de suas partes, usa-se com referência ao animal, veja só, que é apto para ser devotado em sacrifício a Deus, e ao sacerdote, que é idôneo para servir a Deus. Isto significa que tanto o animal como a pessoa não tem defeito algum que os desfigure ou os desqualifiquem. Não vai desqualificar, se somos perfeitos. A ação que gera as tentações, as provações, que vai gerar em nós um resultado a fim de sermos perfeitos, e esse perfeito não tem mancha, não tem defeito, está apto a ser sacrificado a Deus, está apto a fazer ou dar o seu culto a Deus. Está entendendo? Não nos desfigura e nem nos desqualificam, pelo contrário, é essa pessoa perfeita, é esse sacrifício perfeito. Uma após outra está indeclinável. Essa indeclinável perseverança vai eliminando as fraquezas e imperfeições do caráter do homem. Capacita-o diariamente, veja, tudo isso nos capacita diariamente para vencer velhos pecados, certo? Limpar as antigas manchas e alcançar novas virtudes, até que finalmente tornem-se inteiramente perfeitos para servir a Deus e ao próximo. Observação, vou deixar aqui para os amados. As provações nos ensinam a ter novas virtudes. Em meio àquela provação, tribulação, tentação que eu tenho passado, o Senhor me ensinou a ser paciente, a ser perseverante. Em meio àquela dificuldade que Ele me causou, Ele me ensinou a perdoar mais. Ele me ensinou, talvez, a falar a verdade em meio àquela circunstância. Ele me ensinou a ser generoso com alguém ou com algo. Então, Ele me ensinou a ser grato. Muitas vezes, quantas provações somos ingratos. Em vez de sermos gratos, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano, eu estou murmurando, porque eu não tenho o que eu quero. Porque eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Porque fulano tem, que não serve a Deus, como aquela oração, né, do fariseu. Graças a ti, Senhor, que eu não sou igual àquele. E a gente, em meio a tudo isso, essas circunstâncias, essas tentações, vamos o quê, amados? Vamos melhorando. O Senhor vai nos ensinando a ter humildade, em vez de apontar o dedo.
e apontar o dedo para nós e reconhecer os nossos erros e defeitos e nos melhorar. Ele faz com que em nada sejamos deficientes. O verbo usado aqui, né? Ou, né, deficientes ou sem falta em coisa alguma, né? O verbo usado aqui é leipestai. Isso é no grego também. Estou só falando por falar, viu, amados? Mas não pense aqui que eu não sei nem falar grego direito. Essas palavras usam com referência à derrota de um exército. Veja só, ela faz com que em nada sejamos deficientes ou em falta nenhuma. Isso é um sentido de uma palavra que usa com referência à derrota de um exército, ao abandono de uma luta ou um fracasso em alcançar um ideal que devia ser alcançado. Então, em meio que você não seja encontrado, como está falando aqui, em falta alguma, sem falta nenhuma, que você, como a palavra grega vai trazer essa profundidade, que você não abandone a guerra. Enquanto você está na luta, não jogue suas armas no chão. Levante ainda mais alto suas armas, aponte e continue lutando. Persevere, tenha isso, que não seja encontrada deficiência nenhuma em você, como um bom soldado de Cristo, que maneja bem a palavra, as armas que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Então, se o homem enfrenta sua prova de forma correta, se dia a dia vai desenvolvendo esta indeclinível perseverança que não declina, a capacidade de transformar, né, essas provações em grandezas e glórias, então também dia a dia viverá mais vitoriosamente e tendo dia a dia se irá aproximando do ideal do mesmo Jesus. Do ideal do mesmo Jesus Cristo. Então, a semelhança de Cristo. Então, perseveranças. Então, vamos ler o texto ao qual nós lemos, para finalizar, tendo todo esse ensinamento que hoje trabalhamos. Vamos ver como toda a palavra, ela ganha vida quando entendemos os seus sentidos, a sua profundidade. Coloca aí, Neto, por favor, Tiago 1, do 2 ao 4, vamos ler e vamos encerrar. Mas vamos ler novamente esses 3 versículos para entendermos ainda mais profundo quando são essa mensagem de uma forma prática. Tiago está ensinando de uma forma prática. Então, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, que é aquela perseverança que conhecemos. E o verso 4, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Não jogue suas armas. Continue na batalha. Amém? Deus abençoe.